Olá, vamos compartilhar mais uma boa história, mas antes peça o seu like, a sua inscrição, ative o seu sininho, deixe o seu comentário no final do vídeo, maratone, compartilhe. E hoje nós temos uma tragédia, a tragédia da última princesa do Havaí, Vitória Kaulani. Kaulani nasceu em Honolulu, no Reino do Havaí. Kaulani recebeu o nome de sua tia materna, Ana Kaulani, que morreu jovem, e da rainha Vitória do Reino Unido, cuja ajuda restaurou a soberania e independência do Reino do Havaí. Seu nome havaiano principal vem de Kaulani, que significa o ponto mais alto do céu, ou o sagrado real na língua havaiana. Foi a única filha da princesa Miriam Likelike e a última herdeira aparente do trono do reino do Havaí. Durante sua infância, Kaiulani recebeu uma educação no estilo ocidental que incluía ler, escrever, tocar música e aulas de etiqueta. Então, apesar de fugir um pouco das tradições e raízes nas quais a jovem estava inserida, ela acreditava estar vivendo uma época agradável, em que brincava com amigos, construía os próprios projetos, bem como desfrutava da companhia da colega americana Gertrude Garnier. Após a morte da sua mãe, a princesa foi enviada para a Europa aos 13 anos para completar sua educação sob a tutela do empresário britânico e investidor de açúcar havaiano Tel Davis. Tornara-se governante em meio à crise econômica, protagonizada por barões do açúcar que dominavam o comércio nas ilhas. Como contramedidas, a rainha restabeleceu os governos descentralizados dos polos administrativos e começou uma série de esforços para desfazer as limitações impostas à coroa, irritando os constituintes europeus e os grupos paramilitares americanos. Ela ainda não tinha completado 18 anos quando a derrubada do reino havaiano em 1893 mudou sua vida. O governo provisório do Havaí rejeitou os apelos de seu pai e do presidente provisório para colocar Kaiulani no trono, sob condição da abdicação de Lili Volkalani. A rainha achava que a melhor chance de justiça do reino era ceder seu poder temporariamente aos Estados Unidos. Davis e Kaiulani visitaram os Estados Unidos para pedir a restauração do reino. Ela fez discursos e aparições públicas denunciando a derrubada do seu governo e a injustiça contra seu povo. Enquanto estava em Washington, D.C., ela fez uma visita informal ao presidente norte-americano, mas seus esforços foram em vão. A situação deixou Kaiulani e seu pai em grandes dificuldades financeiras. Seu estipêndio anual do governo cessou e a renda de seu pai como funcionário público chegou ao fim. Pai e filha passaram os anos de 1893 e 1897 vagando entre a aristocracia europeia, parentes e amigos da família na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Paris, antes de finalmente retornarem ao Havaí. Depois de voltar ao Havaí em 1897, a princesa se estabeleceu como uma cidadã particular e se ocupou com compromissos sociais. Ela e seu pai boicotaram a cerimônia de anexação de 1898 e lamentaram a perda da independência do Havaí. No entanto, ela mais tarde recebeu a delegação do Congresso americano encarregada de formalizar a lei orgânica havaiana. Um dos desafios mais importantes que os havaianos tiveram que enfrentar eram as relações raciais. No momento em que o Havaí se tornou um território, grande parte da população do Havaí era composta por trabalhadores de plantações da China, Japão, Filipinas e Portugal.
Havia uma grande população substancialmente nativa que também dividia o trabalho. Sua morte ocorreu em 6 de março de 1899, quando contraiu uma doença severa após fugir em um cavalo sob uma tempestade. Com apenas 23 anos de idade, Kaiulani tornou-se símbolo da tentativa de tornar o Havaí um país independente. Enquanto navegava por regiões desconhecidas por ela, lidava com autoridades inflexíveis e via sua família se manter de pé em meio a conflitos e a golpes liderados por oportunistas, até se tornar oficialmente a República anexada aos Estados Unidos. A princesa Vitória Kaiulani foi a última herdeira do trono do Havaí, e sua morte precoce aos 23 anos simbolizou um nome forte e inteligente que lutou até seus últimos dias para defender a cultura de seus pais, de seu país e povo. Com uma história pouco conhecida e registros apagados dos livros de história, a líder havaiana foi uma de suas últimas esperanças em manter a monarquia viva diante do imperialismo americano. O território do Havaí, ou território havaiano, era um território organizado incorporado aos Estados Unidos, que existiu desde 7 de julho de 1898 até 21 de agosto de 1959, quando seu território foi admitido à União como o 50º estado dos Estados Unidos, estado do Havaí. Obrigado pela sua companhia. Aguardo seu comentário. Nos vemos por lá.